Meu Jesus, canta comigo. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar, posso me completar, posso me completar. Olá, boa noite, igreja, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Estamos muito felizes de tê-los aqui conectados com a gente. Não se esqueça de compartilhar esse culto para que mais vidas possam ser edificadas e que nessa noite o Senhor possa falar tremendamente com você através dessa palavra. Boa noite a todos, boa noite à igreja, boa noite a todos que me ouvem. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Meu nome é Rafael, da Igreja Batista Shalom, Pastor Fabrício. Só que antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu estarei fazendo a minha oração e você estará fazendo a sua oração nesse momento. Feche seus olhos onde você estiver e fale com Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças, eu te glorifico, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade, Senhor, única que o Senhor concede de nos reunirmos na sua presença. Sua palavra, Deus, em Mateus 18:20 diz que onde estiverem 2 ou 3 em seu nome, ali o Senhor estará. Nós estamos em seu nome, nós concordamos, Senhor, nós estamos com a plena convicção e certeza de que o Senhor está conosco e ouve a nossa oração. Deus, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que eu não consegui, Senhor, passar, que Teu Espírito Santo possa ministrar para a glória do Seu nome. Amém. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica com vocês, se vocês pudessem abrir a sua Bíblia. No texto do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: assim brilhe também a sua luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Neste momento, eu gostaria de trazer algumas informações a respeito de uma pedra. Só que essa pedra não é uma pedra comum, não é uma pedra qualquer, essa pedra é um diamante. Só que todo diamante, no seu estado bruto, no seu estado natural, ele não é percebido, identificado facilmente. Somente um especialista, uma pessoa, um profissional da área, ele consegue identificar esse diamante quando ele está no seu habitat natural. E algumas informações e curiosidades sobre o diamante: eles são compostos de carbono puro, 99,95% é a composição deles. Eles são formados em extremas alta temperatura e pressão. Os diamantes são os materiais mais duros, mais resistentes que existe no planeta. Para se derreter um diamante tem que colocar uma temperatura de 5.500 graus Celsius. E uma outra coisa sobre o diamante, ele vem de uma origem grega que se chama adamas, que o significado dessa palavra é indestrutível. E o diamante, para que você possa perceber a beleza do diamante, a beleza que há no diamante, ele tem que ser lapidado, né? Ele tem que ser transformado. E o que é o processo da lapidação? A lapidação, ela vai obter a forma mais
forma mais ressaltante da sua beleza, e ela lhe dá o maior brilho em um processo que tem o objetivo de extrair o melhor da pedra, a sua gema. Ou seja, a lapidação, ela tem como objetivo extrair o melhor que a pedra tem, que o diamante tem, que é a gema. A gema é o centro interior do diamante, é isso que é a gema. E dentro desse contexto, eu gostaria de dar um tema a essa mensagem. Essa mensagem é transformados por Deus. E tendo em vista que o diamante, ele sendo uma pedra bruta, que ela não é facilmente vista por qualquer olhos leigos, mas sim de olhos de profissionais, de pessoas que entendem do significado dessa pedra, ela precisa ser transformada. E para que ela seja transformada, ela precisa passar por um longo processo, né? Todo esse processo é o processo da lapidação. Para você ter uma ideia, um diamante de 20 gramas, ele necessita de um profissional que tem pelo menos 50 anos de profissão para lapidar aquele diamante e extrair o melhor dele. E da mesma forma, o cristão, nós passamos por um estado onde nós precisamos deixar de ser o homem natural, o homem carnal, e se tornar o homem espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus, para ele se parece loucura. Por isso, a grande necessidade de nós mudarmos de estado, sermos transformados, para compreendermos a vontade de Deus, para compreendermos o propósito dele em nossa vida, para compreendermos aquilo que ele tem para realizar em nossa vida. O próprio processo da salvação, da redenção, nós precisamos ser espirituais para entender. Daí, a partir de agora, eu gostaria de estabelecer um paralelo entre o processo de lapidação e o processo de maturidade da vida cristã, o processo em que nós, homens, mulheres, passamos para chegar no processo da maturidade cristã. A primeira etapa, quando a pedra ela é identificada, ela é garimpada, ela é separada, ela é retirada do seu habitat natural. Ela é retirada do meio das pedras, das rochas, e ela é levada para um lugar onde ela vai dar início à sua lapidação. Da mesma maneira, eu e você, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador único de nossas vidas, nós somos retirados, nós somos tirados do sistema do mundo, nós somos arrancados das trevas e o Senhor nos traz para a luz, aonde o nosso entendimento começa a ser aberto, nós começamos a ter uma outra percepção, começamos a entender de outra maneira, porque a própria Bíblia diz também, em 1 João capítulo 3, versículo 18, que o Filho de Deus ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus ele veio para nos resgatar das trevas e nos trazer para a sua preciosa luz. Quero fazer menção no texto de Colossenses, o capítulo 1, versículo 13. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe a minha versão NAA que diz: Ele, Deus, nos libertou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele, o próprio Deus, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu próprio Filho, porque Jesus veio em forma de homem para anunciar o reino de Deus, por isso o reino do seu próprio Filho. E essa primeira etapa da maturidade eu gostaria de dar o título de conversão na primeira etapa. A segunda etapa, a pedra, quando ela é encontrada, ela é separada, ela é levada para onde ela vai ser feita a lapidação, mas antes ela é lavada em água corrente. Por quê? Por que essa pedra ela é lavada em água corrente? Para que eles possam preservar a integridade, tirar as impurezas dessa pedra.
para dar continuidade a todo o processo dela. Da mesma maneira, a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 13, diz: vocês já estão limpos por causa da minha palavra que vos tenho falado. Nós somos limpos, nós somos lavados pela palavra de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Ele, na primeira etapa, a conversão, aceitamos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos limpos pela Sua palavra, porque a palavra que nos traz a libertação, a palavra através do Espírito Santo que nos convence, nós somos limpos. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo versículo, João capítulo 3, versículo 5 diz: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário cumprir o batismo de imersão, onde nós estamos se imergindo nas águas e declarando a todos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele domina, que Ele reina em nossa vida. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz que quem crê em mim e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É necessário crer e é necessário ser batizado. Essa segunda etapa é intitulada de batismo, onde nós reconhecemos publicamente e anunciamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora a terceira etapa. Nessa terceira etapa, essa pedra, o diamante, ela foi tirada do seu habitat natural, ela foi lavada sobre as águas. Agora é necessário que essa pedra comece este processo da lapidação, que começa a ser cortada, transformada, polida. Então ela é levado para o lapidador começar esse processo. E dentro deste contexto, nós cristãos, nós crentes, nós iniciamos o processo de santificação, aonde Deus, o nosso lapidador, Ele começa a lapidar a nós, Ele começa a transformar o meu e o seu interior. Eu gostaria que você abrisse comigo também, se você pudesse, a epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 17 ao 32. É importante esta leitura. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, a minha versão é NAA, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregarão à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês e se revestir da nova criatura, da nova natureza, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, não deis lugar ao diabo, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês uma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Parafraseando esses versículos, este texto que Paulo escreve aos Efésios, ele estava dizendo que eles deveriam ter uma nova natureza, eles eram uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas são passado e tudo novo se fez, uma nova vida. Ou seja, você mentia, não mente mais, você roubava, não rouba mais, você deixava a tua ira te dominar, não deixa mais. Porém, nós sabemos que tudo é um processo, todo esse processo nós iremos passar toda a nossa vida, não será do dia para a noite que nós iremos mudar, que nós iremos deixar os velhos hábitos, o velho homem, mas nós temos que buscar ser lapidados, transformados pelo maior lapidador de joias, de diamantes, que é o nosso Deus. Quando se fala nessa etapa de lapidação, é necessário instrumentos para lapidar essa joia, para lapidar esse diamante. Como o diamante é o elemento mais resistente, mais duro que há no planeta, somente a sua própria matéria, ou seja, o pó de diamante, e que pode cortá-lo, que pode poli-lo, e eles usam óleo e água por causa da temperatura. E dentro disso, quando nós estamos no processo de santificação, que eu diria essa terceira etapa, nós já temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos orienta e que nos consola. Eu gostaria de ler dois textos com vocês, a versão NVT, o primeiro e a segunda NAA, porque pode ter algumas palavras diferentes nas versões. Salmos 45, verso 7, que diz: ama a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo de alegria. Quando ele diz derramou sobre ti o óleo de alegria, ele está se referindo ao Espírito Santo, ele está se referindo ao Consolador. Jesus diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, que ele não nos deixaria só, ele enviaria o Consolador para nós. Paulo também diz na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso intercessor, o nosso Consolador. Outro texto, Isaías 61, verso 3, bem conhecido, que fala já do Messias, no versículo 1, mas o verso 3, a parte A, eu gostaria de fazer menção deste texto, que diz: ele pôs sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de choro. Quando passamos por dificuldades, quando estamos passando por este processo, o nosso Consolador, aquele que nos traz alegria. Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força, que nos fortalece, que nos dá graça em momentos difíceis, em momentos de aflição, em momentos de dores, em circunstâncias adversas. É Ele que nos consola, que nos ajuda e que nos orienta. Fazer a menção também de Provérbios 21, 27 e 17, em relação à ferramenta, que diz: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Salmo 141, verso 5 diz: fira-me, ó justo, com amor leal, e me repreenda, mas não me perfume a minha cabeça com óleo do ímpio. Deus, no seu processo de transformação na minha e na sua vida, de lapidação, na santificação, Ele usa os instrumentos dele. Quais são os instrumentos dele? Nós, homens e mulheres de Deus, que nos colocamos à disposição de Deus para realizar a sua obra, para fazer aquilo que agrada ao Senhor.
Então Deus, Ele usa os nossos irmãos, Ele usa o próprio corpo, porque o corpo trabalha em comunhão. Se nós fizermos uma análise de 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, 13 em diante, ele fala dos membros de Cristo, que nós somos membros do corpo de Cristo, Ele é a cabeça, e através desses membros há um crescimento. Então Ele usa os nossos irmãos, Ele usa a nossa família, para que nós sejamos lapidados, para que nós sejamos transformados, para que nós venhamos aprender um com os outros. Por isso que o salmista diz ali: fira-me, ó justo, com amor leal. A repreensão de Deus, ela é sempre com amor, ela será sempre com amor. E o processo de lapidação, uma pedra de 20 gramas, ele demora em média no mínimo 1 ano para ser lapidado. E pelo um especialista, como eu já disse, de no mínimo 50 anos de profissão. Então, o processo que nós passamos na mão de Deus será toda a nossa vida, a nossa caminhada cristã. E não durará, não será do dia para a noite, não será de um dia para o outro, não será um mês, um ano, mas será por um longo tempo até chegarmos à maturidade, à estatura do varão perfeito. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós somos aperfeiçoados, nós somos transformados de glória em glória a chegar à imagem e semelhança de Cristo. E é isso que nós temos como objetivo, ser semelhante ao nosso Mestre, ao nosso Jesus, ser semelhante a Ele nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. E qual que é o objetivo da lapidação? O objetivo dela é extrair o que há de melhor na pedra, que é a gema. A gema é o seu interior. E esse é o objetivo de Deus. No processo que nós passamos de transformação, onde começamos com reconhecendo Ele como Senhor e Salvador e único e suficiente da nossa vida, descemos as águas do batismo, somos lavados pela palavra e começamos a passar pelo processo de santificação. Ele começa a extrair aquilo que é de melhor em nós, de dentro para fora. E também nós podemos olhar em 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz assim: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós devemos imitar o Senhor, andar como Ele andou, e aquilo que nós temos no nosso interior será visível aos homens, a diferença. Paulo também faz menção em 1 Coríntios 11:1 dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele pedia para a igreja imitar a Ele como Ele imitava a Cristo, como Ele imitava o nosso Senhor. Agora, voltando ao texto que nós lemos no começo, Mateus capítulo 5, o Evangelho segundo escreveu Mateus, o versículo 16 diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por que eu quero fazer menção novamente deste versículo, que foi o texto base, algo dessa meditação? O diamante, ele não produz luz própria, ele reflete luz. Ele quanto mais bem lapidado, quanto mais bem trabalhado, ele vai refletir mais luz, mas ele não tem luz própria. Nós somos assim. Por isso que Jesus falou para refletirmos a luz do Pai. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que o Pai das luzes, nele não há sombra de dúvida nem variação, mas Ele é o Pai das luzes, e nós somos reflexos da luz do Senhor, reflexos da luz da glória de Deus. E o processo de lapidação, ele pode estar numa crise conjugal, pode ser um conflito emocional, pode ser uma enfermidade, pode ser até mesmo uma depressão, pode ser um abandono, pode ser uma falta de esperança, dificuldades e realidades que existem na vida. E só que dentro da palavra nós sempre encontraremos, na palavra de Deus nós sempre encontraremos esperança.
Nós sempre encontraremos respostas, nós sempre encontraremos direção. Por isso que nós somos lapidados pelo próprio Deus, o nosso Deus, e Ele nos lapida com amor, porque nós precisamos entender o processo, nós precisamos entender a vontade dEle, nós precisamos andar segundo o Seu Filho Jesus Cristo andou. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as tribulações, mais para frente no mesmo texto, Paulo começa a dizer que nem a morte, nem a profundidade, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. E no versículo 37 do capítulo 8 ele diz: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Jesus te ama, Jesus me ama, Ele tem grandes coisas, Ele tem grandes propósitos, Ele tem planos, pensamentos bons. Jeremias capítulo 29, versículo 11: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, a fim de vos dar esperança. O nosso Deus, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, em meio ao tempo de pandemia, em meio ao tempo onde muitas esperanças foram perdidas, onde há muitos órfãos chorando, sofrendo, onde muitas coisas têm acontecido, o nosso Deus, Ele tem esperança para nos dar, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, e todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para amar a Deus, nós temos que passar por todo esse processo para entendermos a Ele, e amamos a Ele pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele pode nos oferecer. Eu gostaria de ler mais 2 textos com vocês, aonde quando nós, antes de falar os textos, quando nós passamos por dificuldades, tribulações, aflições, nós começamos a nos questionar: por que Deus tem permitido isso? Por que acontece isso comigo? Por que não acontece com os ímpios? Por que não acontece com outras pessoas? Porque isso, e tem vários questionamentos. Isaías, na versão NVT, capítulo 45, versículo 9, ele diz: que aflição espera quem contesta com o seu Criador? Acaso o pote de barro discutir com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma, diz: você está fazendo direito? Ou exclama: você sabe trabalhar? Paulo, em Romanos 9, 20 e 21 diz: mas homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa pode dar forma e diria o que formou? Porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Aqui neste texto, Isaías, dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, ele está falando que nós somos a matéria, nós somos a obra-prima dele, que ele quer extrair o melhor de nós, e nós não temos como questionar, contestar a Deus. Uma coisa que nós temos que sempre pensar: Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Os seus propósitos são soberanos. O seu amor, Ele é incondicional. E nós temos que crer e acreditar nisso. Por isso que nós temos que viver, segundo Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, nós vivemos por fé e nós não vivemos por vista. Nós vivemos por aquilo que nós não vemos. Nós vivemos por aquilo que nós não apalpamos. Nós vivemos por aquilo que nós não estamos contemplando agora. Mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, naquilo que nós confiamos, que é o nosso Deus, e aquilo que nos espera, que é a glória, que é a salvação, que é a redenção das nossas almas. E dentro deste processo da santificação, nós temos que cooperar com o Espírito Santo. Nós temos que deixar Ele trabalhar em nossa vida. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Eu gostaria de ler com vocês, só que parafraseando, Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o 2, que diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável, no versículo 2. Aqueles que não tomam a forma deste mundo, que não se conformam, que não se moldam a este mundo,
No original ele estava falando que não se moldam a este mundo, mas que se transformam, que sofrem uma metamorfose de dentro para fora, uma mudança de dentro para fora. Isso é metamorfose. Que são transformados pela sua mente, a renovação. Nós precisamos deixar, nos permitir que o Espírito Santo, ele age em nossa vida, que ele transforme a nossa mente, que ele transforme o nosso interior, o nosso modo de falar, de viver, de se relacionar com a sociedade. Voltando ao texto que nós meditamos, de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 17 ao 32, antes mentia, antes roubava, antes furtava, antes cometia imoralidade, agora não comete mais. É uma nova criatura, uma mudança de dentro para fora, uma metamorfose. Mas nós sabemos que a metamorfose, né, que ocorre como a própria borboleta, é um processo, exige um tempo, assim como a lapidação. Mas o nosso lapidador, ele entende, ele compreende, ele sabe que dói. Porque se nós olharmos o processo de lapidação do diamante, várias partes ele é cortado, ele é polido, e assim também nós somos polidos, nós somos moldados, nós sentimos dores, nós sentimos aperto, mas nós não podemos nos esquecer que este que está nos lapidando com amor. Ele quer extrair o que há de melhor em nós, uma nova criatura que será visível a todos. Agora eu gostaria de compartilhar a questão de boa, agradável e perfeita. Por que é boa a vontade de Deus? Porque ela nos leva a um crescimento espiritual e moral, a uma mudança no nosso caráter, a uma mudança na nossa vida, a uma mudança visível, não só fisicamente, mas no nosso comportamento, de como nós agimos, as atitudes que nós tomamos. Porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho de atitudes e não de palavra. A própria fé sem atitudes, ela é morta. É agradável, porque é agradável a Deus e não necessariamente a nós, a minha carne, a nossa carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, se opondo um ao outro. A nossa carne, ela busca os desejos pecaminosos, ela busca as concupiscências da carne, as concupiscências deste mundo. Mas quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, que é agradável a Ele, não a nós começamos a fazer aquilo que o Espírito Santo nos ensina, nos orienta, e nós começamos a nos fortalecer e agradar ao nosso Deus. Perfeita, porque ela está acima de toda melhoria humana, ela está acima de qualquer matéria. Por isso que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela está acima de toda matéria, toda matéria. Não há matéria nenhuma neste mundo, não há dinheiro, holofotes, prestígio, carros, casas, viagens, nada deste mundo, nenhuma melhoria, nenhuma matéria se compara à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, nenhuma alma se perca. A vontade dele é que todos sejam salvos. Por quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, fechar os seus olhos. Feche seus olhos comigo. E eu sei que Deus, Ele está conosco. Eu sei que o Espírito Santo, Ele se faz presente. Eu sei que a presença santa, poderosa, imaculada do Senhor, ela está conosco. Deus, é uma honra, é um privilégio que nós temos nesta noite, neste momento, Senhor, em que nós podemos invocar o Seu nome, em que nós podemos invocar a Sua presença, em que nós podemos buscar a Ti, buscar ao Senhor, clamar a Ti, Senhor, clamar a Sua graça. Nesta noite, nós lemos, Senhor, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2, mas no versículo 2,
A parte B, que a sua vontade é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós queremos cumprir isso, Senhor. Nós queremos experimentar mais da sua vontade, Senhor. Há muitos que estão passando por processos, por transformações difíceis, por momentos difíceis, momentos dolorosos, mas eu sei que o Senhor está com eles, eu sei que o Senhor está conosco. Que Teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, nesta noite, Ele possa alcançar, Senhor, e visitar, Senhor, esta vida. Deus, que possa trazer, Senhor, o consolo, que possa trazer, Senhor, o afago, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que Ele possa, Senhor, ela possa ter uma esperança, se levantar, Senhor, deste estado que está caído, que está abatido, desacreditado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, se há homens e mulheres, Senhor, que não têm a Ti, Senhor, como Senhor e Salvador, que Teu Espírito Santo possa alcançar, Senhor, esta vida, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, convencendo na sua palavra. Em João 16:8 diz que o Teu Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. É Ele que nos convence, é Ele que nos transforma, Senhor. É Ele que nos muda, Senhor. É Ele que nos ajuda, Senhor, neste processo de transformação. Deus, olha para esta mãe que ora para o seu filho, Senhor, para o seu esposo, ou esse pai que ora pelo seu filho, Senhor, para as famílias, Senhor, que estão passando momentos difíceis, Senhor, momentos de dor, momentos de perda. Senhor, o Senhor tem todo o poder para alcançar, para mudar, Senhor, e para transformar. Deus, se há alguém enfermo, Senhor, sofrendo de alguma enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor visite com saúde, Senhor, que o Senhor arranque, Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade, Senhor, aonde estiver, Senhor, localizada, Senhor, seja no rim, seja no fígado, Senhor, seja, Senhor, no coração, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite, que o Senhor alcance, Senhor, com saúde, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos quantos, Senhor, neste momento, Senhor, compartilharam, Senhor, de estar na sua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te glorifico, amém. Deus abençoe a todos e obrigado por estar conosco neste momento, em nome de Jesus, amém. Que palavra abençoada tivemos nesse momento. Eu espero que o Senhor tenha falado muito ao seu coração. E vamos agora para um momento muito especial. Eu quero falar para vocês sobre a bênção de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é a nossa expressão de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá. E a oferta é a nossa expressão de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dará. E esses são atos de adoração por fé. É o fruto de toda a nossa obediência à palavra de Deus e a prova da nossa generosidade e amor pelo Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, prospera, e Ele não acrescentará dores. E eu tenho que dizer que todos nós somos bênção do Senhor, mas que nós tenhamos isso em nosso coração e que com alegria a gente sirva ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, porque assim nós vamos ver milagres de provisão acontecendo em todas as áreas da nossa vida. Amém? Lembrando que você pode dizimar e ofertar na conta corrente da nossa igreja ou pelo Pix. Desejo uma semana abençoada a você. Que muitas bênçãos caiam sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Tchau!